Então vamos falar agora sobre o tema da relação, né, do direito e das leis. E para começo de conversa, como é habitual quando tem um novo capítulo assim extenso, eu apresento para vocês o nosso itinerário, o que a gente vai seguir, né, para andar um pouco com ordem. Então nesse capítulo 9, vamos estudar primeiro o que é a lei, entender o que é lei em geral, né? Para que existe uma lei, qual é a função da lei, né? Aqui podemos aplicar também a lei da igreja, ao Código de Direito Canônico, né? A lei eclesial não foge dessas definições gerais e dessas funções gerais da lei, né? Para que existe uma lei? Para que a igreja estabelece um código de direito canônico? Qual é a finalidade, né? Depois, tipos de lei, onde vamos estudar a lei natural e a lei positiva. Aqui, simplesmente um parênteses. Às vezes, no linguajar, a gente confunde direito natural e lei natural, por exemplo, né? Mas nós devemos lembrar que o direito é aquilo que é devido, enquanto que a lei é uma ordem, é um ordenamento da razão, né? Ou seja, é um preceito. Então, aquilo que é devido gera um preceito, gera uma ordem, uma lei nesse sentido, né? Então, embora às vezes na linguagem comum nós usamos de maneira indiferente direito natural e lei natural, não é precisamente a mesma coisa, né? O direito natural é aquilo que é devido à natureza humana enquanto tal, enquanto que a lei natural vai ser a ordem, o mandato emanado dessa natureza, daquilo que é devido, vai se pronunciar, por assim dizer, numa ordem, né, num mandato, o mandado da natureza, ok? Então, a gente vai estudar a lei natural e a lei também positiva. Abordaremos o tema da obrigatoriedade das leis positivas, quando elas obrigam a nossa consciência e quando não, né? Então veremos esse aspecto, porque às vezes acontece problemas de consciência, né? Então imagine um médico que é a favor da vida e em alguma circunstância no hospital, numa região, no estado, no país onde ele mora, ele obrigatoriamente tem que fazer certos procedimentos médicos que ele não aceita, né? Então gera realmente um conflito de consciência. Eu coloco essa ação, o que eu faço? Perco o meu emprego, né? Então, vejam, quando uma lei positiva obriga a inconsciência. Depois, os limites das leis positivas e, finalmente, a autoridade social. Aqui eu separei esse último ponto em um capítulo, um capítulo separado, a sextante, né? Para analisarmos melhor esse tema da autoridade social. No começo, quando eu lecionei esse curso pela primeira vez, era uma espécie de apêndice dentro do tema da lei, mas depois eu percebi, conversando com os alunos, dialogando com eles, vendo um pouco as perguntas, que era um tema que suscitava bastante interesse. Então eu separei e fiz um capítulo à parte sobre a autoridade social, que vai ser então depois o capítulo 10º. Mas se pode também estudar o tema da autoridade, está relacionado evidentemente com o tema da lei, né? Ok, então em primeiro lugar, primeiro ponto para que nós possamos entender o que é a lei, né? No sentido metafísico, qual é a natureza da lei, o que ela é em si. Então, em primeiro lugar, a lei, para começarmos a entender um pouco o que é uma lei, ela é uma regra e uma medida
da razão, uma regra e uma medida racional. Olha só o que diz Santo Tomás de Aquino na questão 90 da primeira parte e da segunda parte da Suma de Teologia, justamente aquele tratado, se não me equivoco, que vai da questão 90 e sobretudo até 96, da lei em geral, né? Tratado sobre a lei em Tomás de Aquino. Na questão 90, no artigo 1º, ele já aborda a essência da lei. O que é a lei? A lei é uma regra e medida dos atos, segundo a qual alguém é levado a agir ou é impedido de agir. Lex quedam regula est et mensura actum, secundum quam inducitur aliquis ad agendum, vel ab agendo retraitur. Ok? Então, a lei vai ser uma regra, uma medida dos atos humanos, segundo qual medida ou regra alguém é levado a agir ou é vedado, é impedido de agir. Então, exemplo simples. Eu vejo uma placa que diz vire à direita. Aquilo lá é uma ordem, uma regra, né, que faz com que eu haja em um determinado modo, ou seja, me dirigindo à direita, né, levando o meu veículo, carro, moto, o que for, na direção à direita, girando ele à direita. Ok? Então, é uma ordem, uma regra, uma medida dos atos, vai medir, vai regrar os atos humanos, permitindo, autorizando alguém a agir em uma determinada maneira ou impedindo a ação de alguém. Né? Então, por exemplo, a gente vê numa porta dizendo não entre, somente pessoal autorizado. Né? Então, se eu não fui autorizado, eu vejo em algum departamento, não sei, em alguma instituição, vejo uma porta com um aviso assim, pois aquilo me impede a ação. Posso desobedecer à lei? Né? O ser humano ele tem a liberdade, sim, mas tem consequências. Né? A lei, pois ela é feita para ser cumprida, embora às vezes ela caia em desuso, ela seja, em certo sentido, burlada, né, esquivada, mas linha de regra ela deve ser cumprida e, portanto, há consequências para aqueles que não cumprem. Ah, mas não estou de acordo com essa lei. Tudo bem, né? Não estou de acordo, mas mesmo assim a autoridade pode fazer valer a sua força para que as pessoas cumpram a lei. Né? Aí depois entraremos na questão da lei injusta. Qual é a força de obrigação que ela tem? Continua ainda Santo Tomás dizendo, é próprio da razão ordenar para o fim. Né? A razão ordena as coisas para os seus devidos fins. Princípio primeiro do agir, segundo o filósofo. Ou seja, nós agimos porque nós entendemos uma finalidade das coisas. Né? Então, por exemplo, um artista, um escultor, que ele pega o mármore, pega o cinzel, começa a talhar o mármore e faz uma estátua, uma obra de arte. Né? Podemos perguntar, mas qual é a finalidade desta ação deste artista? Pois pode ser muitas, né? Ele pode ter feito aquela escultura porque ele ama a arte. Ele pode, por exemplo, ter feito aquela escultura pelo dinheiro, porque ele quer vender, então o dinheiro vai ser a finalidade pela qual ele passou aquela ação. Ou imagine que é uma estátua de algum santo, São José, né? Hoje São Paulo celebramos. Vamos dizer que a finalidade dele é a devoção, é incentivar a devoção. Né? Veja, o artista não faria aquilo, não se moveria naquela ação se ele não tivesse alguma finalidade.
né? Todo agir humano é finalizado. Nós agimos quando é uma ação verdadeiramente humana, ou seja, consciente, livre e responsável, é porque nós vemos alguma finalidade na nossa ação, né? Senão a gente não age. Então, vemos um para quê, algo que chama a nossa atenção, então move a nossa vontade a buscar aquele bem, a buscar aquele fim. E, portanto, nós passamos para a ação, né? O fim faz com que as coisas hajam. É um primeiro princípio do agir humano, o fim. E nada se move se não é movido em vista de um fim, né? Isso que nós dizemos do ser humano, que talvez é mais evidente do ser humano, mas também, né, todos os outros seres, esses princípios de ação são finalizados. Então, exemplo simples, né, dessa sala escura. Imagine uma sala escura onde temos ali um pequeno buraquinho e colocamos plantas nessa sala, né? Já contei esse exemplo. E colocamos essas plantas nessa sala e veremos que com o tempo todo o movimento, né, todo o desenvolvimento, crescimento das plantas foi em direção daquele buraco onde a planta vai encontrar umidade, luz, calor, etc., né? Por que a planta, vamos dizer assim, se desenvolveu? Porque o calor, a umidade, a luz é fim, ou seja, uma finalidade do ser vegetativo. E é um bem para o ser vegetativo. Calor, umidade, luz. Então a planta se desenvolve buscando o seu próprio bem, né? Ah, mas a planta ela é inteligente e busca o próprio bem por ela mesma? Não. É Deus que é a inteligência suprema e estabeleceu essas leis na criação, né? Então todas as coisas buscam o próprio bem, ou seja, o próprio fim, que vai levá-la ao seu desenvolvimento, né? Então, é próprio de uma razão ordenar para o fim, que é princípio primeiro do agir, segundo Aristóteles. Ora, o que em cada gênero constitui o princípio é a medida e a regra deste gênero, né? Então, vai ser um ordenamento da razão, porque a razão ordena em vista do fim. As coisas, digamos assim, que são desprovistas de racionalidade, elas também são movidas aos próprios fins, não por uma razão própria, porque são seres irracionais, mas graças à razão divina que colocou essas leis, essas regras, essas constantes, né? Na linguagem científica se fala de constante ou de regularidade. Essas regularidades da criação são provenientes da mente de Deus, né? do supremo mentor de toda a criação, que vai dirigindo todos os seres aos seus próprios fins, né? E com o ser humano não é diferente. Então, a lei vai ser uma regra e uma medida racional, em primeiro aspecto da lei. Agora, a lei não é... Ok, é uma medida, uma regra racional. Tudo bem, ok. Mas a lei também é um princípio extrínseco do agir humano. E aqui eu preciso explicar os princípios do agir humano, né? Isso aqui é parte, quando nós estudamos filosofia moral, quando falamos dos atos humanos, quando o ato é involuntário, voluntário, quando ele é moral, quando ele é imoral. Então ali se fala um pouquinho dos princípios do agir, né? O ser humano, ele age buscando o seu próprio fim, que é aquilo que Aristóteles dizia, a felicidade, mas felicidade é entendida como essa completude de todos os bens, né? A realização plena da pessoa humana. Então o ser humano vai agindo, buscando essa completude, mas ele é movido por princípios intrínsecos e extrínsecos, ok? A lei vai ser um princípio extrínseco. Eu leio aqui, depois comento, explico melhor para vocês, né? Então,
o ser humano age por princípios intrínsecos, ou seja, pelas suas próprias faculdades de inteligência e de vontade. A inteligência e a vontade é algo interno, intrínseco ao próprio ser humano, né? Então ele age porque ele é inteligente, ele é vontade. A inteligência busca a verdade, a vontade busca o bem. Então, ele age movido por sua inteligência, pela vontade, mas também pelos hábitos que o ser humano tem, chamados, os hábitos bons, chamados virtudes, os hábitos maus, chamados de vícios. Então, aquele que tem o hábito de tocar o piano, ele toca o piano com facilidade porque ele tem o hábito, ele tem esse conhecimento prático, né? Ele adquiriu um hábito. Mesma coisa, quem é justo adquiriu o hábito da justiça. Quem é forte adquiriu o hábito da fortaleza, ou da temperança, ou qualquer outra virtude. Mas o ser humano não age só por motivos, por princípios intrínsecos, né? A sua inteligência, a sua vontade, pelas virtudes que ele adquiriu, ou pelos vícios, né? Por exemplo, a gente vê muito isso claramente nos vícios, né? Às vezes o vício leva a pessoa a agir. Às vezes ela não quer totalmente aquilo, mas ela já está viciada, né? Então pense alguém que é viciado em drogas, na bebida, no cigarro. Ela sabe que aquilo não lhe faz bem, mas ela já tem um hábito, ela vai agir. Ou seja, o hábito, em certo sentido, empurra a pessoa para agir com mais facilidade. Então, no caso do vício, a pessoa mais facilmente comete ações viciosas, do cigarro, da bebida, do álcool, dos prazeres, o que for, né? Então, as virtudes também empurram, por assim dizer, a pessoa com mais facilidade a fazer atos bons, né? E o vício, ao contrário, atos maus. Mas o ser humano age também por princípios extrínsecos, que são as leis, né, que são regras externas do agir. Santo Tomás de Aquino, além das leis, depois ele vai falar das tentações, porque, né, essas sugestões do inimigo vão inspirando também o ser humano a agir em determinado modo. Ou a graça. A graça de Deus também são sugestões de Deus, boas sugestões, né, auxílios, para que o ser humano haja em um determinado modo, né? Então, aqui em um esquema, se vocês quiserem, para a gente entender melhor, o ser humano, o agir voluntário humano, pode ser movido por princípios intrínsecos, que são as faculdades, então meus sentidos, visão, audição, a minha percepção interna, ou a minha inteligência, a minha vontade, os hábitos, as virtudes e os vícios. Ou eu posso também agir movido por princípios extrínsecos, né, exteriores a mim, como podem ser as tentações, é parte mais da teologia, em filosofia não é estudada, né? Ou Santo Tomás ele vai dizer que Deus move através da lei natural, da lei eterna, né, mas também da lei do evangelho, né, da lei da graça, mas digamos, da lei, e depois também através da graça. São princípios extrínsecos do agir. Em filosofia não se trata, né, não se aborda o tema das tentações, nem o tema da graça. Em filosofia é de interesse, sobretudo, o tema da lei, que nós vamos abordar como princípio extrínseco do agir humano, né? Mas a gente deve saber que não é o único princípio extrínseco. Tem outras motivações externas, por assim dizer, ou seja, outras forças externas, por assim dizer, auxílios ou sugestões, o que vocês quiserem, que levam o ser humano a agir em um determinado modo, né? Então, a lei
entendida assim, é um princípio extrínseco do agir humano. Isso daqui, olha, coincide com toda a tradição jurídica. Mesmo Kant está de acordo, Hegel está de acordo com isso, que a lei regula algo externo, o agir externo social, né? E a lei é sempre algo social. Eu não posso fazer leis para mim mesmo, dar ordens para mim mesmo, né? Isso até gramaticalmente é impossível. Eu posso fazer propósitos, né? Eu posso tomar conselhos, ou dar-me conselhos, talvez, né? Fazer propósitos e tal, mas eu não consigo dar ordens para mim mesmo, né? Sempre, até mesmo imperativo, até gramaticalmente falando, só existem o imperativo em segunda pessoa do singular e do plural, terceiras pessoas do singular e do plural, e a primeira pessoa só tem no plural, imperativos de primeira pessoa do plural, né? O nós. Veja, sempre a lei é algo social. Eu não posso dar uma lei para mim mesmo, né? Em terceiro lugar, ou seja, aqui estamos como construindo, né, o nosso entendimento da lei. Falamos que a lei é uma regra e uma medida racional. Tentei explicar um pouquinho. Disse, em segundo lugar, que a lei também é um princípio extrínseco do agir humano, ok? Porque regula a ação social externa. Agora, em terceiro lugar, toda lei ela é orientada ao bem comum. As leis ordenam as relações humanas em vista do bem comum. Por isso, nenhum preceito ou mandado tem força de lei, a não ser que se ordene ao bem comum. Aquilo que eu lhes disse, porque a lei sempre é dada em vista do social, da ordem social. Então, quando uma lei infringe a ordem social, é contra o bem comum, pois ali verdadeiramente carece da noção de lei, da força realmente de lei. Naquela mesma questão de Santo Tomás, mas no artigo 2, eu acho que ele explica até melhor, ele diz assim: por onde, e necessariamente, a lei sendo por excelência relativa ao bem comum, nenhuma outra ordem relativa a uma obra particular terá natureza de lei, senão enquanto ordena o bem comum. Né? Então, a lei não é lei se não ordena a ação social para o bem comum. Então, grupos, né, poderosos que fazem leis de autoproteção, aquilo lá é injusto já de por si, né? Então imagine que somos um grupo que nós, né, queremos nos proteger e contra a sociedade, fazemos leis para autoproteger-nos e para punir quem nos critique, quem vá contra nós, etc. Isso daí, embora esteja no papel, do ponto de vista da consciência moral do sujeito, né, não obriga em consciência, porque é uma lei que viola o bem comum, né? Então, toda lei deve ser orientada ao bem comum. Não se faz lei em vista, pois, de uma autodefesa pessoal, ou pelo menos de um grupo, de uma elite, etc. Né? Então, finalmente, juntando esses aspectos, ou seja, que a lei implica uma regra, uma medida, uma regra racional, porque a razão é que entende qual é o fim e a gente só age se nós temos presente o fim, senão não agimos, né? Juntando também que é um princípio extrínseco, ou seja, que regula desde fora a minha ação e que é orientada ao bem comum. Então nós podemos dizer, completando essa informação, aqui cito Santo Tomás de Aquino no artigo 4º, dessa mesma questão 90, ele diz assim: a lei é uma ordenação racional ao bem comum,
promulgada por quem tem autoridade sobre a comunidade, né? Então é quedam rationis ordinatio ad bonum comune habeu qui curam communitatis habet promulgata. Então, vejam, aquilo que nós dissemos está aqui. É uma ordenação da razão em vista, né, que tende ao bem comum, que é promulgada, a lei tem que ser promulgada, para que tenha força de lei. Até mesmo no Código de Direito Canônico se diz isso, né, que deve ser promulgada. Na igreja, o boletim oficial, né, o diário oficial, onde se promulgam as leis eclesiásticas, vocês sabem muito bem, é a Acta Apostolicae Sedis, né? Se encontra disponível para consulta também na internet. Vocês conseguem ano após ano consultar a Acta Apostolicae Sedis. É como se fosse o diário oficial da Santa Sé, né? Da igreja, vamos dizer assim, né? E é ali o lugar de publicação oficial. Ah, mas saiu no Observatório Romano. Não é o órgão oficial de publicação. Saiu na Vatican's News, muito menos, né? Saiu no jornal tal. Não é o órgão oficial de promulgação de textos legislativos da igreja, né? Até mesmo o Papa, quando promulga uma encíclica, uma carta apostólica, um motu próprio, tudo fica ali registrado, publicado na Acta Apostolicae Sedis. Deve ser promulgada para que tenha força de lei. Então, deve ser promulgada por aquele que tem autoridade sobre a comunidade, né? Portanto, a autoridade deve ser legítima, legitimamente constituída, e promulgar essa lei dentro do seu âmbito de autoridade e não extrapolar os seus limites, né? Então vamos dizer que, imagine um prefeito que quer fazer uma lei estadual, pois não faz sentido nenhum, né? Ou, por exemplo, um poder que legisla, ou assume as prerrogativas do outro e dá ordem no lugar do outro, por exemplo, não sei, imagine que o executivo promulgasse leis sem a aprovação do Congresso e tal, ou o judiciário fizesse as próprias leis. Não, ou seja, tem uma autoridade para isso, né? Então, aqueles que fazem leis, aqueles que depois promulgam essas leis, né? Claro que o executivo pode fazer alguma medida provisória, de fato faz, né? Mas a medida provisória, ela caduca, ela vence. Se o legislativo depois não confirma, não torna aquela medida provisória uma lei, né? Então, muitas vezes é o que acontece, né? O presidente da República emana uma lei, uma medida provisória, por exemplo, né? Ou às vezes um decreto, é mais raro um decreto, né? Mas uma medida provisória, e para que a sociedade faça uma determinada coisa, né? Ou autorize uma determinada coisa, tal, tem ali uma medida provisória. E depois ela tem, acho que se não me equivoco, 90 dias para ser analisada, estudada pelo Congresso. Aí entra na pauta do Congresso, o Congresso analisa, pode modificar aquela medida provisória, porque é o Congresso que vai fazer a lei, né? Manda para uma casa, depois manda para outra casa, revisa, se é necessário volta, etc. Aí uma vez que o Congresso aprovou, aí sim, né, aquilo é promulgado de modo já definitivo pelo poder, pela autoridade, já de modo válido, né? Já adquiriu uma força de lei perene, né? Então a medida provisória, por exemplo, emanada pelo executivo, vai valer naquele tempo. Mas por que vale naquele tempo? 60 dias, 90 dias, não lembro muito bem. É porque a lei, isso é o que foi estipulado pela lei fundamental, né? A Constituição brasileira, etc. Então,
o executivo está agindo dentro do âmbito da sua autoridade, sem extrapolar os limites. Se ele extrapola, pois já carece de autoridade sobre aquela ação em concreta da sociedade, né? Então, visto que a lei se orienta ao bem comum, a sua promulgação não depende do arbítrio individual, mas de toda a multidão de cidadãos, através de uma autoridade legitimamente constituída. E vejam, isso aqui a gente vê, é o pão de cada dia da política, né? Sempre os políticos estão tentando legitimar aquilo que eles fazem, tanto por uma lei já existente, ou, se é o caso, propor alguma lei para que eles possam agir em um determinado momento, né? Ou seja, esse esforço continuamente que o político está fazendo de legitimar as suas ações vai nessa linha, né? Porque ele não vai ser obedecido se aquela lei que ele promulga ou aquela ação que ele faz vai contra uma lei, ou não existe lei, né? Ou é contrário à lei estabelecida. Então, às vezes é claro que ele, infelizmente na política, ele tenta legitimar-se através de sofismas, né? Meio que manipula as leis existentes para tentar salvar-se a si mesmo, etc., né? Justificar a sua ação, etc., né? Mas é sempre assim, ou seja, ele vai ter autoridade e força para ser obedecido se age dentro daquilo que corresponde à sua autoridade, né? Dentro dos limites da sua autoridade. Então, se vocês quiserem, podemos ficar com essa definição de lei, né? Uma ordenação da razão, uma ordenação racional, uma ordem racional ao bem comum, em vista do bem comum, promulgada por quem tem autoridade na comunidade. Ou se vocês querem completar, que nos leva a agir em determinado modo ou nos impede a ação. Daria para completar com aquela primeira sentença aqui que nós lemos aqui, ou seja, vai ser uma ordenação racional em vista do bem comum, promulgada por quem tem autoridade sobre a comunidade, que nos permite agir ou nos proíbe uma determinada ação, né? Segundo ponto que eu gostaria de abordar com vocês no tema da lei é a função da lei. Primeiramente, a lei ela tem como objetivo, como função, o crescimento humano integral. Ou seja, as leis, o direito, é um fato humano. Se não fosse, o ser humano não faria leis. Então, é algo que deve ser bom para o ser humano como um todo, para o corpo social, né? Santo Tomás ele diz, ora, como é a virtude que torna bom quem a tem, segue-se que é efeito próprio da lei tornar bons, absoluta ou relativamente, aqueles para os quais foi dada, né? Então, a finalidade da lei, a função, é o crescimento. Aqui Santo Tomás chama de fazer bom aquele que tem aquela virtude, né? Então, tornar bons os cidadãos, bom moralmente falando, né? Ou seja, um crescimento humano integral. Se a intenção do legislador visar o verdadeiro bem, que é o bem comum, regulado pela justiça divina, resulta que pela lei os homens se tornarão absolutamente bons. Se for, porém, a intenção do legislador o bem não absoluto, mas um bem útil, um bem agradável, deleitável, né? Ou o que repugna à justiça divina, então a lei tornará os homens bons, não de modo absoluto, mas relativamente, em ordem a um determinado regime. Em outras palavras, né?
o bem buscado pelo legislador pode ser, em outras palavras, aquilo que os antigos chamavam um bem honesto, ou seja, o bem do crescimento integral do homem, ou seja, a virtude, pessoas de bem, né? Pessoas honestas, trabalhadoras, que colaborem com o crescimento e desenvolvimento social, né? Esse é o bem honesto, um bem enquanto tal. Mas, às vezes, as leis, não é necessário sempre o legislador fazer leis para que o ser humano seja virtuoso, né? Às vezes, e talvez seja a maioria das leis, é por algum motivo de utilidade comum, né? Ou seja, um bem útil. Então, por exemplo, uma lei simplesmente para evitar fraudes, né? Ou, por exemplo, para evitar catástrofes, é de utilidade social aquela lei. Bom, é algo bom? Sim, é bom, é útil, né? É algo bom de acordo com a totalidade do ser humano, do crescimento? Não, mas vai ajudar, né? Ou uma lei, aqui Santo Tomás de Aquino fala que visa o bem deleitável, né? Uma situação de bem-estar. Então, por exemplo, leis que garantem, por exemplo, o descanso dominical, né? Umas férias remuneradas, né? O descanso semanal remunerado, etc. Tem leis, ou seja, contribui também para o ser humano, né? Ah, mas eu vou ser virtuoso pelo fato de descansar nos domingos? Não necessariamente, né? Mas ajuda o bem humano, porque nós precisamos também de um momento de repouso, recuperar as forças. Olha só, visa ao bem integral do ser humano, né? Então, a lei tem essa função de crescimento. Não importa se visa o bem honesto, crescimento, que os antigos diziam na virtude, né? Fazer bons cidadãos, ou visa um bem útil, de utilidade comum, de organização, meramente organizacional, ou um bem deleitável, algo, né, que é agradável para a convivência humana, mas sempre está ali direcionada ao crescimento humano integral. Outra função da lei, além do crescimento humano integral, é mandar, né? Ou seja, a lei ela ordena, ela dá ordens. Só que esse mandado é sempre algo que deve estar referido ao bem e à virtude, né? Por isso, quando uma lei manda algo mal, pois ela não deve ser obedecida. Claro que se eu não obedecer, haverá consequências, né? Ou seja, a autoridade pode me punir, mas, digamos assim, na consciência moral da pessoa, a pessoa está em paz, né? Porque ela sabe que ela não fez algo mal, ela desobedeceu a lei. Veremos o exemplo de Antígona, desobedeceu a lei do irmão, mas fez algo bom, dando sepultura para o seu irmão falecido, né? Então, a ordem deve sempre estar em referência ao bem e à virtude, para ter força obrigante. Mas a lei também tem a função não só mandar que nós façamos coisas boas, né? Então, por exemplo, muitas leis vão nessa direção, né, de mandar que os cidadãos façam coisas que o legislador considera que são boas, né? Mas a lei também, a função é proibir. E quando ela proíbe, ela se está referindo a algo mal, a algo vicioso, né? Então, por exemplo, as proibições da lei, né? Não me vem agora ao momento, né? Mas, digamos, a lei, quando proíbe algo, está ali tentando afastar algum tipo de mal, né? Então, imagine um comércio
um restaurante, um lugar fechado, onde tem um aviso diz proibido fumar, né? Então, na verdade, por que existe essa proibição ali naquele negócio? Porque, ou seja, se quer afastar, pois aquela fumaceira, né? Aquele ambiente ali onde outras pessoas têm que estar no meio ali da fumaça, da nicotina, etc., né? Então, aquilo lá é visto como um mal e, portanto, vêm as proibições da lei. Mas a lei também não somente manda, é função mandar ou proibir, a lei também pode permitir que os cidadãos ajam de uma determinada maneira. Então, por exemplo, aqui no Brasil, ou por exemplo, né, vamos ver outros países, um exemplo mais claro, tem alguns países que em determinada época do ano, eles permitem certos tipos de caça. Né? Então, por exemplo, eu lembro lá na Espanha, tinha uns meses do ano em que era permitido aos espanhóis caçar javalis, por exemplo. Né? E muitas pessoas tinham costume, né, de caçar javalis. Né? Saíam a caças ali, iam ao campo, às vezes pernoitavam no campo, né, acampavam, e com seu rifle, etc., para caça de javalis. A lei permitia naqueles meses, porque naqueles meses normalmente tinha já terminado o período de reprodução, então o animal tinha se reproduzido, né? E era também até um modo depois de equilibrar de novo o ecossistema, né? Do javalis. Em alguns lugares do mundo, por exemplo, lá acontecia às vezes quando não tinham um certo controle, os javalis eles infestavam e destruíam lavouras, etc., entravam em bairros, e é um animal feroz, né? Um animal perigoso, o javali. Então, por exemplo, a lei pode permitir uma determinada ação. E normalmente a permissão que a lei dá é relativa a ações indiferentes ou, digamos assim, pouco boas ou pouco más. Né? Por exemplo, voltando ao exemplo da caça de javalis, né? Pois é ruim, digamos assim, algo ruim caçar javalis? Sim, mas, digamos, dentro do contexto social e dentro da necessidade daquele equilíbrio ecológico ali, naquele contexto, pois é permitido e dali resulta um bem social também. Né? E, finalmente, a quinta função da lei é punir. A lei também muitas vezes tem o objetivo de punir os infratores. Não somente mandar ou proibir ou permitir, mas também punir. Aí temos todo o Código Penal. E a Igreja também tem o seu Código Penal. Né? O livro 6º das sanções na Igreja vai abordar precisamente esse tema. Né? Que é, através da punição, da pena, é o meio pelo qual a lei se faz obedecer. Né? Porque nós devemos partir também de um realismo antropológico. Né? O ser humano nem sempre ele vai ao bem voluntariamente. Né? O ser humano está ferido pelo pecado original e às vezes ele não percebe o bem com toda a facilidade que deveria perceber. Então é insuficiente leis só, vamos dizer assim, positivas, né? No sentido de que mandam, permitem ou proíbem. Às vezes, e muitas vezes a experiência humana mostra que é necessário também leis negativas que sancionem, que punam os infratores que não seguem aquilo que está estabelecido. Né? Então, a lei vai ter essas 5 funcionalidades. Lembrando, sempre em vista do crescimento integral do ser humano e da sociedade. Então,
quando um legislador estabelece uma punição, deve ter presente o crescimento do ser humano e o bem comum da sociedade, né? Vou punir simplesmente por punir, né? Ou quando permite algo, proíbe ou manda, sempre assim, o horizonte, né, é o crescimento integral do ser humano. Terceiro ponto que devemos abordar são os tipos de lei que existem. Então, não sei se eu coloquei aqui, mas vamos abordar esses 3 tipos de lei, né? A lei eterna, a lei natural, né, que deriva da natureza humana. Então, o direito natural, o devido naturalmente, poderíamos falar assim, o devido naturalmente vai também demandar uma lei natural, né? Aquilo que é devido se converte em lei da natureza. E depois a lei positiva, que pode ser de 2 tipos, né? Essa lei positiva, né, no latim posito, significa posto, colocado, estabelecido, né? Essa lei pode ser estabelecida por Deus, revelada por Deus, que é a lei do Antigo Testamento e a lei de Cristo no Novo Testamento. É uma lei positiva, e muitas pessoas confundem a lei divina com a lei eterna. Não é a mesma coisa, né? A lei divina que nós temos na Bíblia não é lei eterna nem lei natural. A lei que nós temos na Bíblia é uma lei positiva. Deus, positivamente, ele quis nos dar a sua lei, né? Ou seja, a autoridade divina emanou uma lei para que nós cumpríssemos, né? Que, claro, Cristo vai ser a perfeição da lei. A lei vai ser o amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. É o cumprimento da lei, como diz Jesus, é o amor, né? Mas é algo que Deus nos manda positivamente. Ele nos põe. Tudo que nós temos no Novo e no Antigo Testamento não é de lei natural nem de lei eterna. Claro que existem ali os 10 mandamentos, que assim como, né, os direitos humanos, fazem também referência à lei natural, né? Quando eu digo não matar, não matarás, né? Quando Deus diz não matarás, ele está dizendo que a vida é algo da nossa natureza, é algo devido ao ser humano, a vida. Ele tem direito à vida, né? Então, claro que esse mandamento não matarás está conectado com a lei natural, mas na verdade é um preceito positivo de Deus, né? E assim todos os outros 10 mandamentos, né? Ou a lei de Cristo, a lei da caridade, também é uma lei mandada positivamente por Deus, estabelecida de modo positivo. Ou a lei positiva humana, que são as leis, os nossos códigos penais, etc., códigos civis e assim vai, né? Pois muito bem, então, em primeiro lugar, o que é a lei eterna? Que é a lei mais, vamos dizer assim, fundamental, que vai ser a base de toda a lei subsequente, né? A lei eterna é a mesma razão do governo das coisas existente em Deus como governante de tudo. Ok? Aqui explico um pouquinho melhor essa definição de Santo Tomás de lei eterna. É a razão aqui poderíamos traduzir como plano também, né? O desígnio, o plano de governo das coisas que existe em Deus, né? Ou seja, a ipsa ratio gubernationis, né? A mesma razão de governação das coisas que está em Deus como em príncipe, olha só aqui, príncipe, né? Como governante da universidade, né? Da universalidade né? Do universo, poderíamos traduzir, né? Então, existe na mente de Deus um plano de governo das coisas, né? Nós tínhamos visto
que todos os seres buscam os próprios fins, os próprios bens. Só que ir em direção ao fim implica uma mente, uma ordem racional, né? E as coisas irracionais, então, vão demandar uma outra razão, ou seja, a razão eterna de Deus, né? Por isso a lei eterna é justamente essa razão divina do governo de tudo. Ou seja, é Deus que estabelece as leis no cosmos, na criação, as regularidades, as constantes de toda a criação. Ou seja, a lei eterna é esse princípio do movimento, do governo das coisas, né? O modo como as coisas funcionam, toda a criação, a natureza funciona, as suas regularidades, né? Que é algo bom para elas, né? Então, por exemplo, a mesma planta, quando se desenvolve em busca de luz e de calor, é algo bom para ela. E ela vai ali, ela se desenvolve naquela direção, né? E isso é algo bom para ela. Pois como ela sabe que é algo bom? Porque está escrito na natureza da planta. Quem escreveu essa lei? Pois Deus, né? Através da sua sabedoria em todos os seres, né? Então, a lei eterna é este plano ou desígnio divino pelo qual Deus governa todos os seres. Então, aqui, talvez hoje, né, nós vivemos numa sociedade, a sociedade pós-moderna, é uma sociedade que perdeu muito o contato com Deus, né? Até a época da Revolução Francesa, a maioria dos filósofos, dos cientistas, acreditavam que existia Deus, né? Era muito raro um filósofo, um cientista ateu. Então, o próprio Newton, por exemplo, ele era deísta. Ele acreditava na existência de um Deus ordenador do cosmos, que era a causa das leis naturais, as leis físicas dos seres, né? Hoje em dia, talvez para nossa mentalidade pós-moderna, onde tem um forte ateísmo prático, né? Onde praticamente Deus ele saiu da esfera das ciências, das letras, da comunicação, parece um pouco estranho nós falarmos da lei eterna, de que Deus governa todos os seres. Lembrando, Deus não é que governa ali imediatamente, como se ele estivesse empurrando, movendo a criação. Ele governa através da estrutura mesma de cada ser, que foi criado por ele, foi ideado, pensado por ele, né? Então, Deus governa, sim, através da estruturação mesma dos seres. Não é que ele ali está movendo de um lugar para outro diretamente, né? Santo Tomás, ali naquela questão 115 da primeira parte, nos dizia que Deus governa os seres através de causas segundas, né? Não necessariamente de modo imediato. O segundo tipo de lei, que nós, em certo sentido, já abordamos quando falamos do direito natural, é a lei natural. A lei natural nada mais é do que a participação da lei eterna na criatura racional. Ok? Então, a lei eterna que conduz os seres aos seus devidos fins, aos seus devidos bens, essa lei eterna na criatura racional, ou diria também intelectual, porque também os anjos, eles agem movidos pela lei natural escrita neles, né? Ou seja, essa lei eterna na criatura racional ou intelectual é a lei natural. Ou seja, Deus conduz os seres através da sua própria estrutura natural. E o ser humano não é diferente. Só que no ser humano, visto que ele é livre, essa natureza, como nós vimos, é uma natureza aberta à liberdade, à transcendência, né? Então, o modo como o ser humano participa da lei eterna
essa participação é chamada de lei natural. Como lhes disse, a lei natural não se deve confundir com o direito natural. O direito é o devido naturalmente a cada um. Agora, o devido a cada um vai gerar uma lei proveniente da natureza, né? Ou seja, em outras palavras, a lei natural é uma lei proveniente da nossa natureza humana, que nos obriga a agir em um determinado modo ou nos proíbe uma determinada ação. Vai contra a nossa natureza humana, ou aquilo eu devo fazer, né? Porque é próprio da minha natureza humana. Santo Tomás ele diz, olha, toda operação, ou seja, toda ação da nossa razão e da nossa vontade deriva do que é segundo a natureza, como dissemos, né? Ou seja, a nossa ação vai derivar daquilo que nós somos. Eu ajo como aquilo que eu sou. Eu não tenho como agir, eu não posso agir como um pássaro, como uma baleia, um golfinho, né? Não, eu ajo conforme aquilo que eu sou, ser humano. Pois todo raciocínio deriva de princípios evidentes, e todo desejo dos meios deriva do desejo natural do fim último. Então, ou seja, o ser humano tem, vamos dizer, algo inscrito, um bem inscrito na sua natureza que ele deve conservar e preservar. Algo que é bom na sua pessoa, na sua natureza humana. E portanto, o ser humano, ele vai, digamos assim, é obrigante para ele, é obrigatório ele conservar e proteger esse bem e buscar este bem. Aí entra o papel da lei natural. A obrigação de faz isso, evita aquilo. Isso é uma lei, né? Quando o ser humano, buscando conservar, proteger ou buscar o bem que lhe é próprio enquanto pessoa, ele está seguindo um preceito de lei natural, né? Aqui entra também a mesma discussão que a gente fez sobre o direito natural, né? O problema da lei natural é que a lei natural não é uma lei escrita. Do momento que eu escrevo, eu já determino, eu esquematizo essa lei, ela não é mais lei natural, é lei positiva, né? Então, também daqui nasce a dificuldade de falar da lei natural. Mas o que nós devemos aqui lembrar é que a natureza humana obriga o ser humano a agir em um determinado modo. Então, necessariamente, a direção primeira dos nossos atos para o fim há de depender da lei natural, né? Então, qual que é o fim do agir humano? Pois é o bem completo, esse bem integral da pessoa, né? Chamada pelos antigos de eudaimonia, de felicidade, ou seja, felicidade entendida como a plenitude de todos os bens, onde a pessoa não carece de nada. Eles têm os bens exteriores, têm amizades suficientes, têm atividade contemplativa da inteligência, têm os meios necessários de subsistência. Isso daí, essa plenitude, essa completude, o ser humano, ele, ou seja, deriva da sua natureza, ele está obrigado a conservar esse bem, a proteger contra agressores, inimigos, esse bem, né? É obrigado, por isso é um direito, por exemplo, que o ser humano tem de defender a própria vida diante de um agressor, né? Eu não tenho o direito de matar, a legítima defesa não é um direito de matar, ok? Mas é um direito de proteger o bem mais básico da natureza humana, que é a vida. Sem a vida eu não tenho nenhum outro bem, né? Por exemplo, eu não tenho o bem da amizade se antes eu não vivo, né? Não tenho vida. Eu não tenho o bem, não posso ter o bem da saúde se antes eu não estou vivo, né? Eu não posso ter um bem, vamos dizer assim, de aprender a tocar o piano se antes eu não vivo, né? A vida é o valor fundamental da pessoa humana, é o mais basilar, né? Então, o conservar a sua vida é obrigatório para o ser humano, né?
Por isso, né, tem casos por isso a legítima defesa deve estar até protegida pelas leis positivas. Claro que sempre a legítima defesa é proporcional, deve ser proporcional para ser justa, né? Então, um agressor, por exemplo, que vem contra mim com um canivete, uma faca, e eu estou fortemente armado, né, e revido, eliminando por completo o agressor. Aí tem uma desproporção, né? Bastaria tentar simplesmente coibir o agressor, né? Então, não sei, disparo para o alto, firo um dos membros, né, do agressor, ou seja, simplesmente para que ele não continue com aquela ação que vai me agredir, né? Então, vejam, vai ser obrigatório para o ser humano aquilo que vai derivar, né, desse bem da sua pessoa, um bem integral, completo. Né? A lei natural, então, poderíamos perguntar se realmente como deduzir, como intuir, né, como demonstrar a existência da lei natural e da existência de uma natureza humana, por conseguinte, de um direito natural, deriva também uma lei natural. Né? Aqui não vão estar de acordo conosco aqueles que negam que o ser humano tenha uma natureza, obviamente, né? Se um filósofo, um cientista, um pensador nega que a existência de uma natureza humana, portanto, aquilo que nós falamos de natureza, um dinamismo interno e padrões, né, fixos do agir, né? Se alguém nega isso, pois aí acabou o diálogo, já não tenho mais o que falar, né? Aí eu teria que fazer todo um discurso, explicar o que se entende por natureza, como um princípio intrínseco de ação, né? Um pouquinho tudo que nós vimos na aula anterior, quando falamos de natureza, né? A existência de direitos naturais gera regras do agir, também naturais, em relação a eles. Não matar, não roubar, medicar o doente e outras mais complicadas, né? Aqui um exemplo que coloca Hervada. Por exemplo, não matar é uma lei, né? Não roubar é uma lei, né? Que provém, né? Ou seja, vai estar ali, ou seja, relacionado com o bem da vida, o bem digamos assim, dos pertences da pessoa, da propriedade que ele tem, da saúde, né? Vai derivar, assim, atos obrigatórios que a pessoa tem de fazer, né? E outras mais complicadas. A razão humana, conhecendo a natureza do homem, capta o normativo dela e emite ditames imperativos. Deve-se fazer tal coisa, não se deve fazer tal coisa, né? São ditames imperativos. O conjunto desses ditames ou regras imperativas da razão humana, que manda, proíbe ou permite algumas condutas, por sua conformidade ou desconformidade com a natureza do homem, ou seja, a conformidade ou desconformidade com o seu ser, os seus bens, fins naturais, né, recebe o nome de lei natural. Né? Então, em outras palavras, Deus participa na criatura racional a sua lei eterna, criando a natureza humana do jeito que ela é, aberta, né? Ou seja, livre, racional, livre. Agora, essa natureza humana vai implicar algo que é devido a ela enquanto tal, né? E esse bem dessa natureza humana é regra do agir do ser humano, né? Aqui um trecho de um discurso de Bento XVI, em dezembro do ano 2007, olha só o que ele diz. A lei natural é a nascente de onde brotam, juntamente com os direitos fundamentais, pensemos, por exemplo, nos direitos humanos, né?
é a nascente, também derivam imperativos éticos que é necessário respeitar. Em definitiva, a lei natural é o único baluarte válido contra o arbítrio do poder ou os enganos da manipulação ideológica. O conhecimento desta lei inscrita no coração humano, do homem, aumenta com o progredir da consciência moral, né? Aí entra o papel fundamental da formação da consciência moral. E as leis da igreja não é diferente, hein? As leis da igreja é para aumentar a consciência do fiel do seu ser cristão. Então, quando a igreja vai ordenar o seu agir evangelizador, missionário, sacramental, a mesma organização, digamos assim, hierárquica da igreja, está visando o aumento, o progresso da vida cristã, né? Aqui no nosso caso, né, olhando mais para a nossa civilização, a lei natural visa o aumento, o progresso dessa consciência. Ela aumenta a sua percepção com o progresso da consciência moral. Portanto, a primeira preocupação para todos, e particularmente para quem tem responsabilidades públicas, deveria consistir em promover o amadurecimento da consciência moral. Ou seja, ajudar com que as pessoas percebam o bem e percebam aquilo que está mal, né? Chamem as coisas por seu nome. Este é o progresso fundamental, sem o qual todos os outros progressos terminam por não ser autênticos, né? A gente fala muito, vamos trabalhar pelo progresso, mas de que adianta o progresso material sem um progresso humano, né? Sem um progresso no bem, né? No crescimento, na ajuda mútua, etc., né? O crescimento material é necessário? Sim, né? A gente vai deixar de trabalhar no progresso material? Não, de jeito nenhum, né? Vamos continuar trabalhando pelo progresso material. Mas o progresso do ser humano enquanto tal é fundamental. O progresso humano na sua dignidade, né, na consecução, na busca do bem, é fundamental. A lei inscrita na nossa natureza é verdadeira garantia oferecida a cada um para poder viver livres e ser respeitado na própria dignidade, né? Então, a lei natural nos ajuda a evitar, vamos dizer assim, até mesmo a tirania, né, das leis positivas nas quais podem cair, né? A lei natural, ou seja, a dignidade da pessoa humana enquanto lei para o agir, vai defender a liberdade humana, né? Se é bom aquilo que está na lei, ai de nós, né? Porque pode ser que hoje temos um bom governante que faz leis de bom senso, leis justas, né? Mas e o dia que surgir um governante que faz leis injustas, etc., né? Então, nesse momento aí, entra em cena a importância da lei natural como regra de ação, né? Ou seja, vai proteger, vai tutelar a liberdade das pessoas. Aqui cito o exemplo de Sófocles na tragédia Antígona. Papa Paulo VI, naquele discurso que vocês vão ler, ele também cita esse exemplo, né, assim indiretamente. Aqui eu coloquei o trecho da Antígona de Sófocles. Então, Antígona foi pega em flagrante, né, ou seja, ela sepultou o seu irmão que havia atentado contra o reino de Tebas, né? Então os dois irmãos brigaram, um defendendo a cidade de Tebas, outro querendo destruir a cidade de Tebas. Aquele que foi o agressor de Tebas morreu, o seu irmão então tomou posse da cidade de Tebas e decretou que ele deveria ali perecer, né, ser comido, né, pelas aves de rapina e pelos cães, né, os animais selvagens
devorassem o corpo do irmão sem sepultura. E Antígona, desobedecendo ao decreto do rei, vai lá e sepulta o seu irmão, né? Então ali é uma guerra entre irmãos, né? E quando ela é pega, ela diz assim para o irmão, né? O irmão fica todo atribulado e fala, mas justamente você, minha irmã, como é possível que você tenha feito isso, né? Então Antígona vai dar uma lição no irmão e diz, não foi Júpiter que promulgou essa lei, né, de sepultar os mortos. E a justiça, a deusa que habita com as divindades subterrâneas, jamais estabeleceu, ou seja, desculpe aqui, ele está falando, essa ordem, essa lei que o irmão deu de não sepultar os mortos, né, não foi Júpiter que a promulgou, nem a justiça, a deusa que habita com as divindades subterrâneas, jamais estabeleceu tal decreto entre os humanos. Eu creio que tal édito tenha força, nem eu creio que teu édito, teu decreto, né, tenha força bastante para conferir a um mortal o poder de infringir as leis divinas, que não foram escritas, mas que são irrevogáveis. Elas não existem a partir de ontem ou de hoje, são eternas, sim. Ou seja, essa lei natural, ela é irrevogável, não é escrita, é eterna. E ninguém sabe desde quando elas vigoram. Tais decretos, eu, que não temo o poder de homem algum, posso violar sem que por isso me venham punir os deuses, né? Ela fala, a tua lei, né, eu posso violar porque não violei nenhuma lei divina, né, a lei natural. Que eu vou morrer, eu bem sei, é inevitável. Eu morreria mesmo sem a tua proclamação, sem o teu decreto, né, sem a tua lei. Então Antígona dizia, bom, você decreta a morte daquele que dê sepultura para Cleonice, me parece que era o nome dele, né? O Cleonte, agora não me lembro muito bem. Polinice era o nome, né? Para aquele que dê sepultura a Polinice, você decreta a morte? Pois eu vou morrer de qualquer jeito, é inevitável a morte. Você decrete ou não, né? Mas eu não posso violar uma lei eterna, uma lei não escrita que me obriga a dar sepultura aos mortos, né? Agora, os preceitos da lei natural, ou seja, as ordens que provêm dessa lei, né, ou seja, o conteúdo da lei natural, correspondem às nossas inclinações naturais. Ok? Então, se nos perguntamos qual é o conteúdo desta lei, ela versa sobre quê? Versa sobre tudo aquilo que corresponde às nossas tendências ou inclinações naturais, né? Ou seja, o ser humano naturalmente se inclina para o bem, né, que é o seu fim, porque o aperfeiçoa no agir. A gente não age se não é em vista de um bem, né? Então essas inclinações naturais vão ser o conteúdo da lei natural. E algumas inclinações naturais nós temos em comum com todos os seres. Então, todo ser, em certo sentido, né, me permitam aqui usar palavras um pouquinho impróprias, mas todo ser preza pela sua própria conservação, para sua própria existência. Uma pedra, vamos dizer assim propriamente, ela quer existir, né? Ou seja, para a pedra é melhor existir do que não existir. Claro que é de modo totalmente inconsciente, mas vai tentar manter a sua própria natureza. Porque quando algo perde a sua natureza, ela se transforma em outra coisa, né? Então, por exemplo, um lenho, um pedaço de madeira, tende a ser sempre madeira. Mas se eu coloco a madeira no fogo, o fogo vai destruir aquela natureza e vai transformar a madeira em cinzas. Tá? Então ela mudou, ela transformou a sua natureza de madeira a cinza. Né? O ser humano, ele tem a tendência a conservar a própria vida,
quando nós morremos, pois ali já não tem um ser humano, tem um cadáver. Né? Mudamos aquilo que nós somos. Né? Claro que o cadáver, como dizia Antígona, merece todo o respeito, porque ali habitou uma alma eterna, né? Racional, espiritual, etc. Né? Então, algumas inclinações nós temos em comum com toda a criação, que é a conservação, conservar-se na existência. Portanto, daí vai ter essa lei de conserva a vida, protege a vida. Né? Em segundo lugar, nós temos também algumas inclinações em comum com os animais. Por exemplo, a alimentação, né, que não coloquei, mas a alimentação, que também vai me ajudar na minha conservação da minha vida, mas a alimentação, a reprodução e, no caso do ser humano, essa reprodução, visto que somos racionais, implica também o direito e o dever, né, uma lei da educação da prole, do cuidado e educação dos filhos. Né? Então, é algo que é obrigatório para o ser humano por lei escrita? Não, por lei natural. Precisa uma lei federal ou estadual que diga, olha, os pais têm que cuidar do filho, têm que alimentar os filhos, né? Tem que dar proteção para os filhos. Precisa de uma lei? Não precisa, porque já é um preceito. Né? Já é algo obrigatório para o ser humano. Agora sim, quando os pais violam algo desse direito natural, por exemplo, tem abandono de filhos, violação, abuso, tortura, né? Aí entra a autoridade civil para fazer valer aquele direito natural das crianças, por exemplo, né? De proteção, de tutela de menores, etc. Entra em cena ali a autoridade para proteger o indefeso, né? Quando tem violações. Mas normalmente não se faz lei, digamos, daquilo, porque já é obrigatório de por si, né? Tomara que nunca seja necessário que se tenha que fazer uma lei dizendo que os pais têm que alimentar e cuidar dos filhos e pois né, pelo menos para mim me parece tão natural que os pais cuidem dos filhos, protejam, alimente, que deveria ser assim, né? Agora, existem casos extremos de violência, de abandono, etc. Por isso aí intervém a autoridade com punições, né? Mas nós temos também inclinações intelectivas e também volitivas, da nossa vontade, afetivas, os nossos sentimentos. O nosso querer. Né? Então, por exemplo, das nossas inclinações intelectivas vão derivar certas obrigações. Eu sou obrigado a buscar a verdade. Quando nós... aqueles que fizeram aula de latim comigo, dos cânones, nós abordamos também os cânones referentes ao munus docendi da igreja, né? O munus de ensinar. E lá dentro esses cânones, eu tenho aqui o Código de Direito Canônico, um dos cânones fala precisamente isso. Todo homem e mulher está obrigado a buscar a verdade, porque faz parte da nossa racionalidade. Né? Cânon 748. Não sei se tem alguma atualização, né? Eu tenho aqui uma edição publicada no ano 2001, não sei se ainda é o mesmo número, mas deveria ser, né? 748 diz assim: todos os homens têm o dever de procurar a verdade. Claro, aqui se trata de direito canônico, então não é um direito, vamos dizer assim, não está fazendo filosofia, né? Por isso ele não termina aqui, vírgula, naquilo que se refere a Deus e a sua igreja. E uma vez conhecida, eles têm a obrigação e o direito por lei divina
de abraçá-la e segui-la. Olha só que interessante, né? Cânon 748, parágrafo 1º. Todos os homens têm a obrigação de buscar a verdade, aqui é direito canônico, então, no tocante a Deus e no tocante à sua igreja. O direito canônico especifica o que é a verdade, aqui nesse caso, que o ser humano deve buscar, ou seja, a verdade sobre Deus e sobre a sua igreja. E uma vez conhecida essa verdade, estão obrigados, têm a obrigação e o direito, por lei divina, de abraçar essa verdade e de seguir essa verdade. Então vejam, o ser humano é um ser racional. Pela racionalidade, ele pode e deve conhecer a verdade. É obrigante para o ser humano buscar a verdade, né? Santo Agostinho, no livro das Confissões, ele tem uma frase muito interessante, curiosa, né? Ele diz assim: conheci muitas pessoas que gostam de enganar, mas nunca conheci ninguém que gostasse de ser enganado, né? Interessante, sabedoria prática de Santo Agostinho, não é verdade? Ou seja, conheci muitas pessoas que gostam de enganar os outros, mas não conheci ninguém que goste de ser enganado. Tá vendo que, ok, eu enganei ali a pessoa, né? Me achei ali o espertinho e tal, o espertalhão, enganei, né? Mas quando alguém me engana, ai, que raiva que dá, né? Ai, eu fui enganado. Ele mentiu para mim, me enganou. Veja, o ser humano sempre tende à verdade, a buscar a verdade nas relações sociais, né? Daí, claro, depois vai ter as leis positivas que vão regular isso, né? Que vão concretizar esse direito natural de buscar a verdade, mas estamos obrigados a buscar a verdade, né? Claro que depois, só para completar aqui a informação, né? Abro parênteses, o parágrafo 2º depois vai explicar que jamais é lícito a alguém levar os homens a abraçar a fé católica por coação contra a própria consciência, né? Então todos estão obrigados a buscar a verdade de Deus e da igreja, sim, mas ninguém deve ser forçado a aderir à fé católica através de uma coação contra a própria consciência. Quem obriga é a consciência da pessoa, né? Esse sacrário onde Deus fala com a pessoa. Então, qual o conteúdo da lei natural? Existe também conteúdos derivados da nossa tendência intelectiva, né? Da nossa natureza intelectiva, mas também da nossa natureza volitiva. O ser humano não é só inteligência, ele é também vontade, é querer, é amor, né? É afeto. Então, pelo fato da nossa vontade, nós nos relacionamos com os outros, né? Amamos, buscamos amar, ser amados, etc., né? Por isso, o ser humano tem direito à vida em sociedade. E não só tem direito, é obrigatório para ele viver em sociedade, né? A pessoa, por exemplo, que decide abandonar a vida social, ela se deprime, né? Ela se isola, vira uma pessoa amargurada, fechada em si mesma, né? Triste em certo sentido. Então, a pessoa necessita do relacionamento com o outro, do serviço, né? Da ajuda mútua, etc. Isso daí é também uma lei para a pessoa, né? Não é uma lei escrita, é algo que ela sente que ela está obrigado a isso e, portanto, ela tem direito. Quando alguém é excluído da vida social sem um motivo justo, né? Vamos dizer assim, pois ela sente que algo lhe foi tirado, né? Que violaram o seu direito. E nesse sentido aqui, se me permite outro parênteses, mas, né? Porque na igreja nós temos a vida contemplativa, né? A vida contemplativa não é um isolamento da vida em sociedade, né? Eu lembro que certa vez eu visitei a Cartucha, onde está o corpo de São Bruno, né? São Bruno
foi o fundador da ordem cartucha, dos cartuchos, né? Não existe na igreja uma ordem contemplativa eremítica 100%, né? Os eremitas, eles vivem sempre... Existem eremitas na igreja, mas eles não são religiosos, né? Porque na vida religiosa é necessário a vida em comunidade. Então, as ordens contemplativas não são ordens contemplativas eremitas, né? Seria contraditório falar de comunidade eremita, ou seja, comunidade isolada, comunidade de sozinhos, né? Não tem como. Então, a vida em comunidade é fundamental para a vida religiosa. Existem comunidades semi-eremíticas, né? Que fazem uma vida comum e depois tem momentos de solidão, né? De vida contemplativa, de isolamento, durante algum tempo, às vezes bastantes anos, mas depois a tendência é voltar para a vida comunitária, depois volta de novo para a solidão, para o ermo, né? Depois volta para a vida comunitária. É uma vida semi-eremítica. Eu tive lá a graça de visitar, né, a Cartucha, no sul da Itália, na Calábria, onde está sepultado, né, São Bruno, fundador. Né? Ele é ali da região do sul da Alemanha, fundou a Cartucha ali na França e depois, né, ele desceu para a Itália. Ele era conselheiro de muitos papas, de muitos reis, né? Era um homem de muita sabedoria na sua época. E eu lembro que quando eu visitei aquela Cartucha, né, tive assim uma grande surpresa, porque o irmão porteiro era brasileiro, né? Era um monge cartucho ali, era brasileiro. Grandalhão, assim, até mesmo fortão, né? Ele é muito alegre, nos recebeu com muita alegria, etc. Eu lembro que ele abriu a porta, assim, né? Tem aquelas muralhas altas, assim, todo por fora, né? Aquela muralha, tudo amuralhado, forte, assim, alto. E de repente ele abriu a porta do mosteiro e bem assim na entrada do mosteiro tinha uma frase em italiano, né? Que dizia: longe de todos para estar perto de todos, né? Então, até mesmo esses contemplativos, na verdade, eles estão em sociedade, porque eles estão unidos através da oração, da leitura, do estudo. Eles estão dialogando, né, sempre com alguém. Ou seja, alguém isolado totalmente da civilização é algo totalmente atípico. Né? Não é algo assim totalmente atípico na sociedade, na vida humana como tal. Né? Então, ou seja, o viver em sociedade é também algo obrigatório, é uma lei para o ser humano. Né? Ok? Então, o conteúdo, ou seja, da lei natural, fica claro que deriva das nossas inclinações naturais, né? Tanto, digamos assim, físicas, sensitivas ou intelectivas, das nossas inclinações, né? Naturais, sensitivas e intelectivas. Agora, quais são as características da lei natural? Talvez a gente, pelo menos essa parte, concluímos aqui, né? Explicando um pouco as características da lei natural. Quais são as suas propriedades, as suas características? Primeiro, a lei natural, ela é universal. Ou seja, é a mesma em todos os seres humanos, porque todos nós temos a mesma natureza humana. Né? Então, ninguém é mais ser humano do que outro. Portanto, a nossa natureza obriga a todos do mesmo modo. Né? Ou seja, a lei natural é universal. É transversal em todos os seres humanos, sem diferença de sexo, de religião, né, de cultura. Por isso a lei natural, o direito natural, é base do diálogo com outras culturas, com outras religiões, com outros povos. Né? Então, a lei natural, quanto aos primeiros princípios de Santo Tomás, princípios comuns, é a mesma para todos,
tanto segundo a retidão quanto ao conhecimento, né? A honestidade, a nossa retidão do nosso agir, ou quanto ao nosso modo de conhecer, né? Santo Tomás está dizendo, ou seja, a lei natural, enquanto aos seus primeiros princípios, é a mesma para todos, tanto no nosso agir, a retidão do nosso agir, como do nosso conhecimento da lei natural, né? Agora, daqui que vem o problema. Quanto às coisas particulares, que são como conclusões desses princípios que vêm da lei natural, ou seja, a aplicação concreta da lei natural, né? Conclusão prática do que é lei natural, ela é a mesma para todos na maioria dos casos, utim pluribus, né? Como na maioria dos casos. Tanto segundo a retidão do agir quanto ao conhecimento. Mas em alguns poucos pode falhar tanto na retidão do agir por causa de algum impedimento, como também os seres que se geram e se corrompem falham em poucos casos devido a algum impedimento, e também quanto ao conhecimento, né? Eu posso desconhecer algum princípio de lei natural na sua aplicação prática. Isso porque alguns têm razão corrompida pela paixão, ou pelo mau costume, ou pelo mau hábito da natureza, né? Então, vejam, a lei natural, ela é universal, é em todos, enquanto aquilo que tem de princípios, né, gerais. Agora, quanto mais a gente desce para o particular, aí vai cada vez sendo mais difícil a aplicação. Né? Vai depender muito, né, justamente desse crescimento da consciência moral do sujeito, né? Então é universal, todos, mas, por exemplo, se eu perguntar para alguém na Europa, olha, você está de acordo que se deve fazer o bem e evitar o mal? Ele vai dizer sim, sem dúvida nenhuma. Se eu pergunto para alguém na Índia, no Japão, na África, é necessário fazer o bem e evitar o mal? Eles vão dizer na certa, sem dúvida, né? Agora, se eu disser para alguém, olha, isso daqui é bom e se deve fazer, e aquilo lá é mal em concreto e se deve evitar, aí já vai começar as discussões, né? Porque a gente já está concretizando esse princípio geral. Faz o bem, evita o mal. Isso daqui é claro para todos, né? O ser humano deve fazer o bem e evitar o mal, né? Agora, em cada caso, o que é o bem concreto, aí vem a dificuldade de conhecer e de agir segundo aquele bem concreto, né? Outra propriedade da lei natural é imutabilidade. Visto que a natureza humana é imutável, ou seja, o ser humano é o mesmo ser humano sempre, né? Também a lei natural que deriva dessa natureza da pessoa humana é também imutável. Quanto aos primeiros princípios da lei de natureza, a lei de natureza é totalmente imutável. Agora, quanto aos preceitos segundos, aqui é a mesma coisa, né? Que dissemos ser conclusões próximas aos primeiros princípios, assim também a lei natural é imutável, pois mantém sua validez na maioria dos casos. Contudo, pode falhar em algum caso particular, em poucos casos, por algumas causas especiais que impedem a observância de tais preceitos, né? Então, a lei natural não muda, é a mesma, né? Então, que defende a vida, que defende, né, a sociabilidade do ser humano, que defende a sua, o seu direito, o dever de buscar a verdade, o bem, o amor. Isso daí é igual em todos. Mas depois, é claro, a aplicação prática disso aí pode mudar ou pode falhar, inclusive, em algumas pessoas, né? E, em terceiro lugar, e com isso a gente conclui, pelo menos por enquanto, a lei natural ela é indelével.
né, ela não se apaga do coração humano, da natureza humana. A lei natural, enquanto aos primeiros preceitos comuns, a lei natural, desculpem, é indelével enquanto aos primeiros preceitos comuns, mas enquanto aos preceitos secundários, pode apagar-se do coração humano, ou por uma má persuasão, né? Então, através de algum sofisma, a pessoa pensa que é bem aquilo que é mal, ou pensa que é mal aquilo que é bem, né? A pessoa pode fazer um raciocínio errôneo, pode cair em algum sofisma moral, né? Ou, por exemplo, a lei natural pode corromper-se no coração humano por também costumes depravados, que vão ali golpeando a consciência moral, né? Violentando a consciência moral. Ou também pela força de hábitos viciosos, né, que levam sempre a pessoa a agir daquele determinado modo contra uma lei de natureza, né? Então, ou seja, o ser humano pode perder a percepção do bem humano, né, da dignidade, do valor da pessoa humana, pode perder essa percepção, porque a sua consciência pode se deformar, né? Então, devido aos maus costumes, os hábitos, né, os sofismas, que às vezes a pessoa vai, ou ela mesma fazendo, ou vai aprendendo de outros, né? Mas, em si, a lei natural, portanto, ela é indelével, não se apaga do coração humano. Ok? Então, falamos um pouco da lei natural, né? O que ela é, as suas propriedades, o seu conteúdo, né? Sobre o que ela ordena, qual é a ordem que deriva da lei natural e depois, finalmente, as suas propriedades.